nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E fiel, o vídeo de hoje realmente está imperdível. Vou falar para vocês sobre os 4 reforços que Antônio Oliveira pediu para fechar o ciclo de contratações do Corinthians. Vou explicar a possibilidade de cada reforço vestir a camisa do Corinthians e a verdade de quem o Corinthians negocia e quem o Corinthians não negocia neste vídeo para vocês. Vamos falar também sobre os inscritos, a lista de Antônio Oliveira para a Copa Sul-Americana. O Corinthians aí já divulgou a lista dos inscritos para a Copa Sul-Americana. Inclusive o Corinthians tem estreia no dia 2 agora, certo, fiel? Só gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação do corintianeiro em ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Lembrando que vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos. Afinal, é um canal novinho, mas está crescendo muito rápido, tá, fiel? Inclusive, já até comprei aí 2 camisetas do Timão para sortear para vocês, tá? O nosso Coringão, o nosso clube do coração, certo, fiel? Então, sem mais enrolação, detesto enrolar nesse canal, já vamos falar o que interessa. Mas antes de falar desse vídeo, quero falar para vocês que eu já respondi todos os seus comentários, tá? Todos os comentários do vídeo mais cedo, do vídeo de ontem, tá tudo respondido. Aqui nesse canal você não fica no vácuo. Nesse canal você vai comentar e aqui você será respondido conforme você merece, tá, fiel? Entre tantos aí que você é apenas mais um lá para dar like, aqui não. Aqui você vai ser respondido. Fiel, o Corinthians divulga sua lista para a Copa da Sul-Americana, tá, fiel? Vou trazer a lista aqui para vocês. São bastantes jogadores, então eu vou trazer a lista, todos os jogadores inscritos e quais jogadores devem ser relacionados para as partidas, tá? Obviamente que nem todos os jogadores aí vão ser relacionados, ok? Então o Antônio Oliveira entregou a lista de inscrição do Corinthians com os goleiros Cadu, Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo, Matheus Correia e Matheus Donelli. Obviamente teremos 3 goleiros aí que serão relacionados para as partidas, que é o Matheus Donelli, o Carlos Miguel e o nosso titular Cássio, certo, fiel? Zagueiros, Kaká, Caetano, Félix Torres, Fernando Vera, Gustavo Henrique, João Pedro Choca, Raul Gustavo e Renato. Obviamente que desses zagueiros aqui teremos aí relacionados para as partidas o zagueiro Kaká, recém-contratado, o Félix Torres, o Gustavo Henrique, tá, fiel? E o Caetano, que serão zagueiros relacionados aí para as partidas que o Corinthians vai disputar. Por que então, corintianeiro, o Corinthians relaciona mais jogadores envolvidos? Obviamente o Corinthians tem que se prevenir, tá, fiel? Por contusões ou algo mais, o jogador que está inscrito ele pode ser relacionado. Obviamente que o Corinthians aí ele vai escrever vários jogadores na mesma posição em caso de contusão ou outras coisas mais que podem acontecer, certo? Então na lateral temos inscritos para a Copa Sul-Americana, Diego Palácio, que inclusive está se recuperando muito bem, nos próximos dias já deve estar à disposição do treinador Antônio Oliveira, o jogador que sofreu uma lesão de menisco e passou por uma artroscopia no joelho, está se recuperando, inclusive se recuperando muito bem. Então temos Diego Palácios, Fagner, Guilherme Pellegrini, Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu, novidade, não foi inscrito no Paulista, mas inscrito na Sul-Americana, Matheus França, recém-contratado, e o garoto da Copinha, Vitor Mir, que é a nossa revelação, fiel. Entre esses laterais teremos Diego Palácios, assim que recuperar, relacionado, Fagner, Léo Maná, Matheus Bidu e Matheus França, tá? Esses serão os jogadores aí possivelmente que serão relacionados aí para as partidas do Timão que virão. Meio-campistas, Biro, Breno Bidon, Dieguinho, Fausto Vera, Igor Coronado, Matheus Araújo, Maicon, Luiz Gustavo, Paulinho, Pedrinho, Ranielli, Rodrigo Garro, Rian, Vitinho e Iago. Obviamente que os relacionados para as partidas aqui vai ser o Biro, Breno Bidon, Fausto Vera, o Igor Coronado, Matheus Araújo, o Maicon, tá? O Ranielli, o Paulinho, o Garro e o Rian, certo, fiel? Esses serão os meios de campos aí que serão relacionados para as partidas. E temos os atacantes aí importantes, Arthur Souza, Giovani, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Gustavo Mosquito, Cauã, Kaique,
destaque da Copinha, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Wesley e Yuri Alberto, tendo como relacionados aí Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá, fiel? Alguns jogos teremos também o Arthur Souza relacionado, igual no meio campo aqui, alguns jogos teremos aí o Rian relacionado, tá, fiel? Enfim, o Corinthians tem que relacionar vários jogadores, inclusive o Corinthians estreia na Sul-Americana aí às 9h30, jogo que vai acontecer no estádio lá de Montevidéu, no estádio Centenário. O Corinthians vai jogar em Montevidéu, no estádio Centenário, contra o Racing de Montevidéu. Fiel, na teoria, o Racing de Montevidéu é o time mais fraco que vamos enfrentar. Então é importante que a gente estreie bem com vitória lá. As 2 primeiras partidas será contra o Montevidéu e de volta vamos jogar lá e depois aqui no nosso estádio. Lembrando que o Igor Coronado não está totalmente afastado, vai depender de como o jogador vai estar no dia, mas com certeza Igor Coronado deve viajar com a equipe do Corinthians, certo, fiel? Quero saber a sua expectativa para essa estreia da Sul-Americana, comentem aí porque eu quero saber e muito a opinião de vocês relacionada a este assunto, porque agora vamos falar sobre o mercado da bola, quero esclarecer todas as situações aqui para vocês, fiel. O Corinthians, a pedido do treinador Antônio Oliveira e também sobre coerência sobre Fabinho Soldado, o presidente Augusto Melo e também o vice-diretor Rubão, o Corinthians entende que precisa de mais 4 contratações para fechar totalmente o seu ciclo de contratações. Correto? Correto. Até aí, tudo bem. Nesta janela, prestem atenção, fiel, nesta informação. Nesta janela que vai se abrir agora, do dia 1º de abril ao dia 19 de abril, que são para jogadores que disputaram o estadual, ou em outras palavras, um jogador jogou apenas uma partida, ele já pode ser contratado, tá? É para esta janela, o Corinthians pretende contratar de 1 ou 2 peças e olha lá, tá? O Corinthians, olha, informação do canal do Corintianeiro, o Corinthians não está levando essa janela como a sua alta prioridade, fiel. E o Corinthians faz completamente correto. Ai, corintianeiro, por quê? O Corinthians não quer contratar um jogador de um clube estadual, de um jogador que seria teoricamente uma aposta, que não vai chegar para resolver o problema, vai ser uma aposta. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Corinthians contratasse o Iago do Nova Iguaçu, certo? Um jogador que está em destaque, ajudou o Nova Iguaçu a chegar na final do Carioca diante do Flamengo. Ele seria uma aposta, não seria um jogador que chega para resolver, certo? Então, neste mercado do dia 1º ao 19 de abril, o Corinthians vai contratar de 1 a 2 peças e olha lá, tá, fiel? Se não chegar aí pelo menos uma contratação só, e o Corinthians está levando essa contratação não para um cara que vai chegar e vai resolver os problemas do Corinthians, e sim como um investimento. O Corinthians pode contratar uma aposta pensando no investimento. Obviamente que se ele corresponder futebolisticamente vai ser ótimo para o clube, mas a intenção, a prioridade do Corinthians hoje é a janela da metade do ano, que é a segunda janela de transferência, que abre para o mercado internacional e do futebol do Sul da América. Esta janela é que o Corinthians pretende chegar forte para contratar um jogador para posições carentes. Vou dar um exemplo para vocês. O lateral do Corinthians, inclusive o Corinthians negocia com o Riquelme. O volantes também é uma prioridade no Corinthians hoje, é a posição de volante. Então o Corinthians espera contratar jogadores que chegam e resolva. Não jogadores que serão uma apostas para ver se vai dar certo ou não de time estadual. Desculpa, fiel. Então o Corinthians pretende contratar sim nessa janela, mas estourando um jogador ou no máximo 2, tá, fiel? Essas são as informações que eu tenho, que eu recebi antes de trazer este vídeo aqui para você. Corintianeiro, então quais as possibilidades que o Corinthians pode trazer então nesta janela? Fiel, foi especulado vários jogadores, foi especulado o Raul do Red Bull Bragantino, esse já está descartado, tá? Aqui que a gente fala para vocês, o corintianeiro com uma segurança enorme, o Raul do Red Bull Bragantino está descartado. Danilo Barbosa, volante do Botafogo, está completamente descartado também. Ah, corintianeiro, o Timão pode contratar o volante Kaique do Juventude. Fiel, informação importante, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira para contratar uma aposta, para contratar um jogador para ver se vai dar certo. A multa do Kaique é 14 milhões de reais.
o Corinthians não vai investir 14 milhões de reais numa aposta. Como disse para vocês, o Corinthians vai contratar nesta janela jogadores que são oportunidade de mercado e que possa dar certo. Para ir sim, o Corinthians trata como um investimento, fora que o Kaique tem 28 anos. O Corinthians procura jogador mais jovem. Eu acredito que o Corinthians não deve fechar com o volante Kaique do Juventude. Uma, porque é muito caro, e duas, porque ele está aqui em conversas adiantadíssimas com o Grêmio, conversas avançadas para se tornar jogador do Grêmio. Pode ser que contrate? Obviamente que pode, né, Fel? O futebol ele é muito dinâmico, mas hoje o Corinthians está monitorando de longe a situação entre Grêmio e Kaique. Caso o Grêmio não feche, o Corinthians pode tentar sua contratação, mas jamais, repito, jamais por esses valores elevados, ainda mais 14 milhões de reais. O Corinthians não vai gastar muito dinheiro nesta janela, é apenas oportunidades de mercado, tá, fiel? Então quem estava sonhando aí com o Iago do Nova Iguaçu, esquece. São jogadores muito caros e o Corinthians não vai investir essa bala toda para contratar jogador. Vou dar um exemplo para vocês. O Corinthians investiu uma alta grana na época para trazer o Barleto e o jogador aí não serviu de nada. Então o Corinthians vai no mercado para trazer jogadores contundentes, para trazer jogador que chega e resolva. Então Danilo Barbosa descartado, inclusive foi até falado que poderia envolver uma troca com o Gustavo Mosquito. O Corinthians valorizou e muito o seu atleta Gustavo Mosquito e não sai do Corinthians. Danilo Barbosa do Botafogo descartado, Raul do Red Bull descartado, Kaique do Juventude, duvido muito que possa vir a se tornar jogador do Corinthians. Um jogador que o Corinthians interessa e nem prioridade é o zagueiro Júlio César do América, de apenas 20 anos de idade. O Corinthians encara esta negociação como um investimento para perspectivas de vendas futuras, tá, fiel? E obviamente é um zagueiro talentoso também e que pode render muito futuramente aí. Porém também não é uma contratação fácil. Palavras ditas até pelo Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, tá, fiel? Então o que eu quero passar para vocês aqui é alguns jogadores que já estão descartados do timão e para vocês entenderem qual é o real objetivo do Corinthians para esta janela de transferência, tá, fiel? Se vier, eu acredito que venha sim, mas estourando aí uma peça ou no máximo duas, sendo muito difícil. Agora, quando chegar no meio do ano, aí o Corinthians entra forte. Aí o Corinthians entra forte no mercado porque ele vai respeitar o pedido do Antônio Oliveira, que quer mais 4 reforços para suprir todas as contratações do Corinthians e encerrar o ciclo. Por exemplo, não adianta o Corinthians contratar um volante agora, o Kaique, de 14 milhões de reais só a multa do jogador, fora bonificações de contrato que deve ter, sendo que o Corinthians deixou em aberto negociações com o Hernani do Parma. E só não fechou porque o Parma não liberou. Porque o jogador já estava tudo certo com o Corinthians, tá? O Parma não liberou porque estava em temporada. O Parma está na segunda divisão em transição para a Série A e decidiu não liberar o jogador. Existe um contrato. O Parma detém dos seus direitos federativos e o contrato tem que ser respeitado. Só que o Parma deixou em aberto uma futura negociação com o Corinthians, já que é um desejo do jogador. Janela abrindo na metade do ano, o Parma encerra lá a sua temporada, assim também como o Zenit encerra a sua temporada, assim como os clubes da Arábia também encerram a sua temporada. Então pode pintar grandes jogadores aí. Corinthians que tentou contratar Claudinho, não deu certo, lá a temporada vai estar encerrada. Corinthians que tentou contratar o Michael, que o próprio jogador revelou na CNN que o Corinthians fez proposta e o Al Hilal não quis abrir negociações porque estava em meia temporada, vai estar com a temporada lá encerrada. Então vocês entendem como que o Corinthians vem forte para o meio do ano, podendo pintar grandes jogadores aí no timão. E fiel, e neste canal aqui tem uma coisa que vocês talvez ainda não percebeu. Vocês viram que eu falei de Michael, viram que eu falei de Claudinho, viu que eu falei que o Corinthians vem forte. Vocês viram se eu coloquei Michael ou Claudinho na capa? Aqui você vai ver na capa é o mesmo assunto do vídeo, diferente de muitos outros canais que fazem miscliques aí para vocês clicar achando que é um assunto e outro. E aqui eu não tenho enrolação e não tenho medo de youtuber nenhum, fiel. E nem tento menosprezar outros canais para fazer o meu crescer. Só que eu também sou alvo de críticas e tenho que de alguma forma me defender e vender o meu peixe aqui para vocês. Aqui eu não fico enrolando o engajamento, deixando a melhor notícia por último,
para ficar enrolando o espectador até o final para ganhar engajamento com o YouTube, não. Aqui eu já solto o que vocês querem ouvir de imediato. Aqui você quer saber o que quer? Já entra e eu já passo a notícia. É assim que funciona o meu jeito de trabalhar e doa a quem doer. Certo, fiel? Só quero passar mais uma atualização para vocês aí sobre o mercado da bola. É que 4 reforços é pedido do senhor Antônio Oliveira e o Corinthians não medirá esforços para trazer esses 4 reforços. Só que entendam o objetivo do Corinthians. Janela aberta do dia 1º de abril ao 19 de abril, o Corinthians não vai encarar como a resolução de problemas. Vou contratar um jogador para vir na posição carente que o clube precisa e resolver o problema, porque não tem esse jogador. Não tem um volante hoje que vai chegar e resolver nossos problemas no Brasil, ou muito menos um zagueiro também. Diferentemente do Riquelme, que também não é uma resolução de problemas, é isso que eu quero que vocês entendam. Riquelme disputa o campeonato do Mato Grosso, fiel. Não é um lateral que chega e resolva totalmente os nossos problemas, porém é pedido do treinador, aí já é diferente. Porque o treinador pediu, eu quero ele. Aí o Corinthians vai respeitar e tem que respeitar porque ele está com moral, fazendo um ótimo trabalho e está tentando buscar o jogador. Aí é diferente. Mas como ele não pediu mais nenhum jogador do estadual, o Corinthians encara possíveis contratações a preço de custo baixo como oportunidade de mercado para fazer de investimento. E não jogador que vai chegar para resolver os nossos problemas e disputar os campeonatos que virão. Não. Esses jogadores, para resolver problemas, devem chegar na metade do ano, na segunda janela de transferência, em que o Corinthians entra bastante forte. Corintianeiro, mas por que você está dizendo que o Corinthians entra bastante forte? Fiel, o Corinthians contratou 11 reforços na mão de Augusto Melo, nosso presidente, com o Corinthians queimado no mercado e sem muito dinheiro em caixa. Por que no meio do ano? Porque vai começar a entrar as verbas dos patrocinadores. Vai de bet, obviamente, entra todo mês. Mas até lá já teremos fechado os dummies rights da Arena do Corinthians, tá, fiel? Que não vai chamar mais Neoquímica Arena, que está avaliado já a mais de 1 bi. E, obviamente, vai ter adiantamento financeiro para o Corinthians. Além das transmissões de jogos também, o Corinthians está próximo de fechar com a Globo. E também vai ter adiantamentos, tá, fiel? Financeiros. Então, o Corinthians chega forte, desta vez com dinheiro em caixa, para contratar, aí sim, 4 contratações de peso para os jogadores que chegam e resolvam os problemas de carência do Corinthians. Fiel, foi bem explicado? Foi bem comunicativo esse vídeo? Você absorveu bem as informações que gostaria de passar para vocês? Então é por isso que eu te peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Importante que você ative o sininho de notificações para sempre que postarmos vídeos na plataforma YouTube poder notificar vocês. Correto? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça do likeão aí, tá? E se inscrever. E vai, Corinthians!